da EJA, que vão estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. E hoje a gente vai tratar aqui do eixo estruturante, estatística, probabilidade e combinatória. Conteúdos: medidas de tendência central, moda, mediana e média aritmética. O que é que eu espero que vocês compreendam aí? Compreender intuitivamente as ideias de moda e de média aritmética de um conjunto de dados. Usar a moda e a média aritmética para comparar dois ou mais conjuntos de dados, compreendendo essas medidas como indicadoras da tendência central de uma pesquisa. Ok? Então, vem comigo pensar um pouco. Em um consultório de pediatria, um médico atendeu 9 crianças em um dia. Ele mediu e anotou as alturas das crianças conforme as consultas. Determine a média, a moda e mediana das alturas das crianças nas consultas. A gente pode observar aqui, né, na tabela, que as 9 consultas foram anotadas as alturas de cada criança. E aí, na primeira consulta, a criança tem 1,10 m. Segunda consulta, 1,30 m. Terceira consulta, 1,15 m. Quarta consulta, 1,30 m. Quinta consulta, 1,08 m. Sexta consulta, 1,35 m. Sétima consulta, 1,12 m. Oitava consulta, 1,09 m. Nona consulta, 1,05 m. Então, ele anotou aí a altura de cada criança e o que ele pede para a gente determinar a média, a moda e a mediana das alturas das crianças na consulta. Mas, professora, como é que eu vou resolver isso? Né? O que é média, o que é moda, o que é mediana? Vamos entender? Vamos entender um pouco do assunto para que a gente possa resolver o problema. Então, se liga, vem comigo compreender um pouco mais sobre o tema que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, entre as medidas de tendência central, né, aqui a gente está tratando das medidas de tendência central dentro da probabilidade estatística, né, a mais utilizada é a média. Existem vários tipos de média, mas as mais comuns são a média aritmética simples e a média aritmética ponderada, tá? Então, é importante que você tenha aí essa relação, né, da média, de como ela é desenvolvida. Eu vou trazer aqui para vocês a média aritmética simples. A ponderada eu vou deixar para que vocês possam trabalhar com o professor mais adiante, tá? Então, hoje aqui eu quero trazer a ideia inicial. Então, para trazer a ideia inicial, eu preciso trazer a média aritmética simples, tá? E aí a ponderada, vocês vão pesquisar, vocês vão ver com o professor de vocês, né? Porque o sexto ano não vai precisar dessa média ponderada de agora, o sétimo ano mais na frente sim, né? Então é um tema que vocês podem ir aprofundando aos poucos, beleza? Média aritmética simples. A média aritmética é calculada pela soma de todos os elementos do conjunto, dividida pela quantidade de elementos do conjunto. Opa, a professora falou grego. Eu tenho um conjunto de números, vejam lá que na tabela a gente tem 9 consultas, né? Então, ele registrou lá 9 alturas das crianças, né? Então, o que a gente pode perceber? Se eu tenho 9, eu vou somar as 9 e vou dividir pela quantidade de elementos do conjunto. Não foram 9? Somo tudo e divido por 9, beleza? Deu para entender? Então, ó, a representação, né, da fórmula que eu vou utilizar para essa resolução é x, ó, esse trazinho em cima aí indica que eu estou fazendo a média. Então, eu faço o somatório de todos os elementos e divido por n, que n é o número dos elementos, a quantidade de elementos que eu tenho, tá? Quantidade de elementos. Beleza? Deu para entender? A altura que a gente for resolvendo, vocês vão entendendo melhor. A idade dos funcionários do Departamento de Recursos Humanos de uma empresa está na lista a seguir. Vamos a esse exemplo para que a gente possa compreender melhor. Calcule a idade média dos funcionários desse departamento. O que a gente precisa fazer aqui para calcular, né, a idade média dos funcionários desse departamento?
Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabemos que há 7 elementos. Então, a gente vai ter o quê? Que somar todos os elementos. Somando todos os elementos, eu vou precisar o quê? Dividir pela quantidade de elementos. Não tem 7? Então, ó, 28 mais 30, mais 29, mais 31, mais 32, mais 33, mais 34. Professora, facilita essa contagem para mim mentalmente? Vamos esquecer as unidades. Vamos para as dezenas. 30 mais 30, 60. Mais 30, 90. 90 mais 30, 120. 120 mais 20, 140. 140 mais 20, 160. 160 mais 30, 190. Opa, ok, 190. Esse 9 mais 1 aqui, ó, vai dar 10. Então, ó, 200. Não foi isso? Já cheguei a 200? Beleza. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Sobrou quem? 4 com 3, 7. 7 com 2, 9. E aqui, ó, com 8, 17. Eu chego a 217. E vou dividir 217 por 7, que vai me dar 31. Então, a idade média dos funcionários, tá? É 31. Beleza? Deu para entender? Então, vamos seguir, para que a gente possa compreender mais ainda. Então, a média a gente já viu que eu preciso fazer o quê? Adicionar todos os termos do conjunto e dividir pela quantidade de termos. Bem simples. Na mediana, dado um conjunto numérico, conhecemos como mediana o valor que ocupa a posição central dos valores quando organizamos esses dados em ordem. Para encontrar a mediana, é possível listar os termos em rol e encontrar o termo que ocupa a posição central. Que é isso, rol, professora? Rol é a ordenação dos dados coletados na amostra em ordem crescente ou decrescente. Então, eu tenho um conjunto numérico. E aí, eu vou pegar esses dados e colocá-los em ordem crescente ou decrescente. Para isso, podemos distinguir dois casos. Quando há uma quantidade ímpar de elementos no conjunto e quando há uma quantidade par de elementos no conjunto. Ou seja, a mediana é o termo central, tá? Então, ele está lá na posição central. Mas o que é que eu vou saber? Ah, professora, tem duas opções aí que a senhora está dizendo. Ou quantidade ímpar de elementos ou quantidade par. Quando for ímpar, o que é que vai ocorrer? Tá? Coloquei lá em rol, né? Coloquei em ordem crescente. No primeiro caso, a gente encontraria a quantidade ímpar de elementos. A altura dos professores da área de ciências da natureza de uma escola foi listada a seguir. 1,79 m, 1,71 m, 1,63 m, 1,82 m, 1,65 m, 1,75 m, 1,80 m, tá? E aí, o que que ocorre aqui? Colocando em rol, né? Eu preciso, para encontrar a mediana, né? Eu colocar os dados em ordem crescente ou decrescente, em rol, como eu falei. Colocando aqui, ó, eu vou ter, ó, a organização do número do menor para o maior. E o que que eu tenho que fazer? Colocados em ordem crescente, o que é que eu vou fazer? Note que há 7 elementos no conjunto. Como há uma quantidade ímpar de elementos, a mediana será o termo que está exatamente na metade da lista. E aí eu vou cortando os termos equidistantes. O primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo. E o termo que ficou é o termo central do conjunto. E aí é onde eu encontro a mediana. Lembrando, ó, quantidade ímpar de elementos. Eu tenho 7, ó. Tirei os 6 elementos que estavam aí, né? Comparados aí em relação um equidistante ao outro, tá? E fiquei só com o termo central. Então, quando a gente chega aqui na questão da quantidade par de elementos, né? É necessário calcular a média entre os dois termos que se encontram no meio do conjunto em ordem. Então, está aqui o conjunto, né? Nesse conjunto, a gente pode observar o quê? É o mesmo que estava lá na relação do elemento ímpar, né? Da quantidade de elementos ímpar. Então, aqui eu tenho a mesma representação. E o que é que eu vou fazer?
né? Ao realizar a contagem da quantidade de termos, há 8 termos. Logo, os termos centrais são o quarto e o quinto termo, né? Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo termos. Ok? Então, a gente pode observar que, ao eliminar os termos equidistantes, eu vou ficar com os 2 elementos que foram falados. Veja que eu cortei o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo. Agora, e aí sobrou quem? 1,71 e 1,75, certo? Então, aqui eu tenho que o quarto termo da sequência é 1,71 m e o quinto termo da sequência é 1,75 m. Então, a mediana é a soma desses 2 termos. Ao somar esses 2 termos, eu preciso dividir por 2. E aí, 1,71 mais 1,75 adicionados vai dar 3,46. Ô, professora, são números com vírgula, como é que eu faço essa adição? Presta bem atenção. Adiciona como se eu estivesse adicionando um número normal. Esquece a vírgula, tá? Então, 5, que está aqui como se fosse representando a minha unidade, esquece a vírgula, deixa ela ali no cantinho. Então, 5 que está representando aí, vamos tirar a vírgula e fazer o cálculo, depois a gente devolve para a gente ver o processo. Eu prefiro fazer assim. Então, 5 mais 1, 6, olha o 6 aqui. 7 mais 7, 14, 4 vai 1, 1 mais 1, 2 e 3. 3,46. Por que 0,46? Porque quando a gente armar a conta aí na adição, a vírgula vai estar uma embaixo da outra, tá? E eu vou manter ela nessa mesma posição. Ah, professora, então eu não elimino a vírgula totalmente. Não, você vai fazer de conta que ela não está ali e faz o cálculo normal como se ele fosse um número inteiro, tá? Mas a vírgula, eu preciso que esteja vírgula abaixo de vírgula. E aí, quantas casas decimais tem após a vírgula em cada número, né? 2 casas decimais, então o resultado vão ter 2 casas decimais. Então, 3,46 dividido por 2 é igual a 1,73. Que aí eu vou fazer aquela questão de referência de divisão também da mesma forma, né? Logo, a mediana desse conjunto é 1,73. Deu para entender? Então, vamos seguir para que a gente possa entender o que é moda. Então, a moda em um conjunto de dados é aquele resultado mais recorrente no conjunto, ou seja, com maior frequência absoluta. Em uma loja de calçados femininos, o estoque é reposto mensalmente. Para entender melhor o consumo de seus clientes, o dono da loja decidiu anotar o tamanho escolhido pelos 35 primeiros clientes em uma lista. E aqui está, ó. Teve tamanho 35, 37, 36, 34, 38 e assim sucessivamente. Eu peguei todos esses números, né, que foram 35 clientes, né, e na análise deles coloquei em rol, coloquei em ordem crescente. Por que isso? Porque facilita para eu contar o que mais se repete. Analisando os dados coletados, para realizar o próximo pedido, o tamanho de calçado mais recorrente entre as clientes é a moda desse conjunto. Então, a moda vai ser o valor que se repete mais, tá? Então, qual é o valor que se repete mais? Vejam que eu teve aqui, ó, 3 repetições do 33, 2 repetições do 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições do 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições do 36 e o 37, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vejam que eu grifei de vermelho. Quem mais se repetiu aqui dentro desse conjunto, né? Então, a partir da moda, é possível perceber que 37 é o tamanho mais recorrente entre as clientes dessa loja, dado esse que ajudaria a loja na escolha dos tamanhos na hora de repor o estoque. Então, a moda é representada por MO, nesse caso temos que a moda é 37, porque 37 foi o mais repetido,
Beleza? Ah, professora, pode ter alguma situação que de não existir moda? Pode sim. E também tem a questão da bimodal. Caso o dono da loja anotasse apenas o tamanho escolhido por 27 clientes, conforme a lista abaixo, notamos que existem dois elementos que mais se repetem no conjunto. Vejam aqui, ó, o 33 se repete 3 vezes, o 34 se repete 2 vezes, o 35 6 vezes e o 36 6 vezes. Vejam que o 35 e o 36 têm a mesma quantidade de repetição. Nesse caso, existem dois valores que possuem maior frequência absoluta. Logo, o conjunto terá duas modas. E aí a gente chama de bimodal. E quando ocorre uma repetição, né, dos valores, mas que não dá para você identificar o que mais se repete, né, ele aí a gente não chama de moda, né, é amodal. Vamos lá, analisando o conjunto abaixo, vejo que eu tenho a repetição do 33 duas vezes, 34 duas vezes, 35 duas vezes, 36 duas vezes, 37 duas vezes, 38 e 39, veja que ele se repete, né, só duas vezes cada um. Podemos perceber que todos os elementos se repetem de forma igualitária. Quando a frequência absoluta dos termos é a mesma, o conjunto não terá uma moda. Logo dizemos que o conjunto é amodal. Vamos então à resolução do problema? Vamos lá. A gente precisa descobrir quem é a média, quem é a moda e quem é a mediana para solucionar esse problema. Então aqui o que é que eu preciso fazer? Adicionar todas essas alturas. Quantas alturas eu tenho aqui, né? 9. Então vamos lá, ó. 1,10 mais 1,30 mais 1,15 mais 1,30, 1,08, 1,35, 1,12, 1,09 e 1,05. Vejam que todos eles têm duas casas decimais após a vírgula. Então, eu só vou armar, ó, eu vou fazendo aos poucos, 1,10 mais 1,30. Então, 0 mais 0, 0, 3 mais 1, 4, 1 mais 1, 2. E assim sucessivamente, vou contando aos poucos, tá? E aí eu chego a quanto? 10,54. Eu preciso adicionar tudo para achar a média e dividir por 9. Então, ó, 10,54 dividido por 9. 10,54 dividido por 9 é igual a 1,17. Tá? Então, aqui eu acho que a média 1,17. Então, a média das alturas aí das crianças é 1,17 metros. Beleza? Então, vai adicionando aos pouquinhos, sem pressa, com cautela. Tira a dúvida com o professor direito como é que você vai fazer esse cálculo para que a gente possa entender um pouco mais, tá? Mas não tem bicho de sete cabeças na adição com número com vírgula. É só colocar o número abaixo do outro, ver se ele tem a mesma quantidade de casas decimais. Se não tiver, vai complementar com zeros, né? Para que ele possa ser adicionado de forma correta. E lembrando, se tem duas casas decimais após a vírgula, nesses números que eu estou adicionando, no final do resultado eu terei duas casas decimais também. Então, a mediana, eu preciso colocar em rol todos aqueles números. E vejam aqui que eu já trouxe em rol aqui para vocês, né? Eu preciso organizar em ordem crescente. Eu gosto sempre de organizar em ordem crescente, tá? Nada de organizar em ordem decrescente. Fica mais prático, ir do menor para o maior, porque aí você tem uma visualização melhor. Então, para achar a mediana, eu vou tirar os termos equidistantes. Então, o primeiro com o último, certo? O segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, olha que eu tirei, e sobrou quem? 1,12. Então, a mediana aqui é 1,12. Deu para entender? A mediana é o valor central, no caso, o quinto termo, 1,12. Porque eu tirei, ó, 4 de um lado, tirei 4 do outro. Por que ocorreu isso? Porque eu tenho uma quantidade ímpar de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, não precisei tirar a média aritmética. Simplesmente eu tirei os termos equidistantes, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente até ficar com o termo central. Ok? E vamos ver a moda.
Quem mais se repete aí dentro desse processo? Será que a gente tem moda aí? Olha lá. Quem mais se repete aqui? Ó, em rol de novo, vou repetir o rol para que a gente possa perceber, né, essa relação. Esse não se repete, esse segundo termo aqui, ó, não se repete também, 1,05, 1,08, 1,09, nenhum desses aqui se repete. Olha quem se repete aqui, ó, 1,30 e 1,30. Então, a moda é o termo que se repete mais vezes. No caso, temos que a moda é 1,30. Ok? Então, deu para entender? Tranquilinho? Então, chegamos ao final da nossa aula. Se liga que hoje a gente conseguiu aprender que a moda, a média e a mediana são conhecidas como medidas de tendência central. Elas são utilizadas para representar um conjunto de dados com um único valor. A moda é o valor com maior frequência absoluta em um conjunto. A mediana é o valor que está posicionado no centro do conjunto. E existem vários tipos de média, mas os principais são a média aritmética simples, que é a que a gente conheceu hoje, e a média aritmética ponderada, tá? Que aí vocês podem pesquisar e conhecer um pouquinho mais à frente aí com os professores de vocês. Beleza? Então, as referências da aula de hoje e o meu agradecimento por você estar aí comigo toda terça-feira, né, juntinho, assistindo as aulas de matemática. E eu te espero na próxima terça-feira para mais uma aula comigo. Até lá!